É difícil começar a falar de qualquer coisa da Alemanha de hoje sem falar da Segunda Guerra. No caso da arquitetura, então, é impossível. Um dos motivos é esse, a destruição de tantos prédios nas maiores cidades da Alemanha. Os ataques aéreos criaram um verdadeiro caos na Europa. Na Alemanha, além da pobreza e das milhões de mortes, o cenário era desolador. Mas antes mesmo dos bombardeios, a arquitetura alemã sofreu sua primeira baixa. O governo autoritário de Hitler não aceitava o modernismo. O ideal arquitetônico do Terceiro Reich, como ficaria claro mais tarde, eram obras grandiosas inspiradas nos grandes prédios medievais, monumentos que falassem de grandeza e inspirassem temor. A Bauhaus era o oposto disso. Criada em Weimar, a cidade símbolo da breve democracia alemã no período entre guerras, a escola de design e arquitetura queria simplicidade. Seu fundador, o Walter Gropius, achava que era hora de pensar no mundo urbano e industrializado. A história da arquitetura alemã era cheia de exemplos riquíssimos da arte monumental. Uma das maiores catedrais do mundo, em estilo gótico, fica em Colônia, e basta pensar nos portões de Brandemburgo para ter ideia do que a grande arquitetura alemã tinha sido capaz de construir. Mas agora, para Bauhaus, era hora de pensar menor, de pensar em casas simples e funcionais. Uma das regras da Bauhaus era pensar em arquitetura que pudesse ser reproduzida, como o artesanato. E nada de grandes toques geniais que servissem só como ornamento. Tudo precisava ter uma função. O estilo era genial e integrava as linhas simples, a fachada geralmente branca, as grandes janelas, aos espaços internos, com seus objetos de formas inovadoras. Nada também de glamour, os materiais deviam ser madeira, cerâmica e o aço. Quando assumiu o governo, o Hitler decidiu fechar a Bauhaus, mas nem por isso ela deixou de influenciar arquitetos e designers do mundo todo. No Brasil, gente como Lina Bobardi e Oscar Niemeyer seguiram ensinamentos da Bauhaus. E se você pensou nos computadores e iPhones de Steve Jobs, não está errado. A Apple tem muito da Bauhaus. Para entender a arquitetura alemã do pós-guerra, o nome fundamental talvez seja Mies van der Rohe. O último diretor da Bauhaus, antes do fechamento pelos nazistas, ele se refugiou nos Estados Unidos e levou adiante a experiência de construir casas elegantes, mas que se reduzissem ao mínimo. Você pode nunca ter ouvido falar dele, mas certamente já ouviu a máxima que ele criou e que guiou sua carreira: menos é mais. Um exemplo brilhante do que ele foi capaz de fazer é a casa Farnsworth, que ele criou para ser o retiro do fim de semana de uma médica de Chicago. A casa, quase toda em vidro, construída sobre uma elevação em função das enchentes comuns do local, se tornou um símbolo da arquitetura moderna reverenciado no mundo todo. Mas na época causou polêmica. A médica que encomendou a casa, a Edith Farnsworth, achou a casa inabitável e foi à justiça para tentar ser indenizada, mas perdeu. O grande arquiteto Frank Lloyd Wright disse que a casa era tão simples e mecânica que cheirava a comunismo. Curiosamente, Frank Lloyd Wright e o Mies van der Rohe são dois dos mais influentes santos padroeiros dos grandes arquitetos alemães de hoje. Além de seguir o estilo funcional, arejado e simples da Bauhaus, tem sido comum que os criadores alemães se inspirem no estilo orgânico do americano. A arquitetura orgânica tenta integrar o prédio com seu ambiente. Também cria fachadas e visuais que não sejam divisíveis, seguindo um princípio único. E ao contrário do que o Mies van der Rohe fazia, a arquitetura orgânica é cheia de curvas. Esse escritório aqui foi responsável por inventar esse cubo de vidro maravilhoso batizado de Leonardo. Um outro cubo, também com DNA alemão, foi parar em Pequim, para os Jogos Olímpicos de 2008. O cubo aquático tem um exterior com aparência de bolhas que desde o princípio remete às piscinas que estão lá dentro. Lembra que a gente falou das curvas e de um exterior que seja indivisível, contínuo? Olha só o que o arquiteto alemão Jürgen Mayer-Hermann fez em Sevilha, na Espanha. Talvez seja a maior estrutura de madeira do mundo. E para terminar, um exemplo de como os alemães vêm se preocupando em integrar suas edificações com a natureza, num momento em que o mundo todo percebe que o meio ambiente precisa ser levado a sério. Dá uma olhada nessas casas que o Graffiti Lab criou em Kuala Lumpur, na Malásia. É impossível saber quais rumos a arquitetura alemã vai tomar daqui para frente, mas o que dá para dizer com certeza é que prédios podem ser destruídos, escolas podem ser fechadas à força, mas as ideias ficam e geram sempre um mundo melhor. Esse vídeo é uma produção do jornal Plural, em comemoração aos 50 anos do Instituto Goethe em Curitiba.